Gente, hoje nós temos algo especial preparado para vocês. Se você está nos visitando, eu quero agradecer a sua visita. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês com a gente. Nós somos uma pequena congregação que está nascendo na cidade de Varginha. Em novembro nós vamos completar 2 anos. E Deus tem feito muito no nosso meio, mas nós ainda temos expectativa de muita coisa que ainda vai acontecer na nossa cidade por meio dessa congregação. Nós temos construído o nosso ensino. Alguém pode me aumentar mais, fazendo um favor? Nós temos construído a nossa congregação, a nossa igreja, baseados no máximo possível em estruturas ortodoxas ou mais tradicionais, assim por dizer, em questão de ensino, em questão de doutrina, para que nós sejamos o mais cuidadosos e zelosos, especialmente a respeito das antigas heresias que estão renascendo no meio dos nossos dias, tentando tomar e assolar e distorcer o Evangelho, para que nós fiquemos firmes e embasados no Evangelho dos apóstolos. Nós queremos ser os mais cuidadosos possíveis com isso. Por isso, nós também temos feito os nossos ensinos em séries, para que a gente consiga se aprofundar um pouquinho mais, falar um pouco mais a respeito de certos assuntos que geralmente são ignorados ou falados muito de maneira rasa, quando nós deixamos aleatoriamente. Então esse mês, para quem não participou, esse mês de julho nós fizemos a nossa série a respeito da missão da igreja. Nós falamos a respeito sobre como a igreja existe, porque Deus tem uma missão. Depois nós falamos a respeito da própria igreja em si, o que significa a igreja existir dentro da missão de Deus. Nós falamos a respeito, o que nós falamos na terceira? Não me lembro o que eu falei. Falei a respeito do ID na terceira semana, e depois o Ramon falou um pouquinho mais a respeito de doutrina e de disciplina dentro da igreja. Então, os nossos 4 semanas, geralmente, do mês, já foram feitas, já foram passadas a nossa série. E nós queríamos aproveitar esse domingo para fazer algo diferente e ter um painel de perguntas e respostas, onde, da mesma forma que nós vamos falar a respeito da palavra numa pregação, nós queremos também transmitir a mensagem do Senhor, mas por meio de respostas a certas questões, questionamentos que talvez você possa ter a respeito do que significa ser igreja, o que nós como igreja em Imago Dei acreditamos, ou até mesmo a respeito de coisas que você tem ouvido na sua própria jornada nas igrejas. Talvez essa não seja a primeira igreja que você está participando, seja a segunda, a terceira, a quarta, a quinta igreja que você já fez parte, e você tem muitas coisas que estão desamarradas na sua doutrina, na sua declaração de fé, e você gostaria de ter um pouco mais de clareza a respeito desses assuntos. Hoje é o dia para você fazer isso. Então, eu quero convidar o meu parceiro de ministério, grande amigo Ramon Salles, para sentar aqui comigo, e eu vou pedir para a Nath também ficar como nossa facilitadora. Ela vai levar o microfone até você e também fazer outras perguntas. Quem não conhece a Nath é a pessoa que mais faz perguntas polêmicas do mundo. Então, é perigoso colocar a Nath como facilitadora. As bombas. Mas nós queríamos que esse fosse um tempo bem informal. Se você tem uma pergunta, levante sua mão, a Nath vai levar o microfone até você. Se alguma coisa que nós falamos não ficou tão claro, peça que a gente traga um pouco mais de clareza. Os assuntos são abrangentes de o que vocês pensam sobre dízimo, batismo, disciplina, prédio com parede preta, qualquer assunto relacionado, o ID, homossexualidade, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar,
hoje é o dia de fazer essa pergunta para que vocês saibam mais a respeito do que é que nós estamos construindo aqui na Imago Dei. Tá bom? Filho, você faz favor para mim? Pega na minha mochila lá em cima a minha Bíblia. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Nós temos alguém que está visitando pela primeira vez? Levanta a sua mão se você está aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Cadê o Igor com a dancinha? Visitantes, sejam bem-vindos. Igor, por favor, Igor, é oficial. Pessoal, sintam-se em casa, viu? Essa também pode ser uma oportunidade para você conhecer um pouquinho mais sobre nós. E se você já é de casa e ainda não teve a oportunidade de fazer perguntas sobre a igreja, como o Hebe disse, estou repetindo, aproveita. Pergunte mesmo, a gente está aqui para trazer um pouquinho mais sobre aquilo que a gente acredita. E vocês são a nossa família espiritual, então a gente tem que estar juntos aí, entendendo o que está acontecendo. E eu quero começar hoje pedindo para o Hebe e para o Ramon falar rápido, tá? Rapidinho sobre a jornada de vocês, tá? Quem são vocês? Por que a gente deve caminhar embaixo da liderança do Ramon e do Hebe? Tô falando para vocês, ela é boa. Ela é boa. Bom, eu nasci em Varginha, 15 anos atrás, e fiquei 15 anos fora, na verdade. 2000. Não, não. Nasci em Varginha, mas em 2005 mudei para os Estados Unidos, onde eu conheci minha esposa, e nós nos casamos e fomos para a base missionária, e nós servimos como missionários nos Estados Unidos por mais ou menos 14 anos, antes de mudarmos para Varginha de novo em 2020 e começarmos uma igreja. Então nós consideramos que a nossa vida missionária, de idas e vindas, de mudança e de serviço, foi de 14 anos. Mas nós estamos no Ministério em Tempo Integral desde 2007, janeiro de 2008, na verdade, quando nós nos mudamos para uma casa de oração na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e depois passamos pela casa de oração internacional, IHOP, lá em Kansas City, por 3 anos e meio, e de lá nós fomos enviados para Floripa, para começar a casa de oração no Brasil, que hoje é conhecida como FHOP, Florianópolis House of Prayer, onde nós servimos por 6 anos, depois passamos por São Paulo por mais 1 ano, onde nós conhecemos Ramon, Caco e um monte de outras pessoas aqui, Rodrigo, Jordão, e de lá nós viemos para Varginha em 2020 para começarmos a escola de teologia online que nós temos, chamada Ion School. A Ion School tem sido uma bênção para centenas de pessoas ao redor do Brasil, e nós gravamos, editamos e vendemos os cursos da Ion online, que tem sido também o nosso trabalho em tempo integral, de tentar fazer com que esse curso alcance o maior número de pessoas. E o que mais? Basicamente isso. É isso. Tá bom? Eu sou o Ramon. Né? Uau! Eu sou filho de pastores, tenho 28 anos, então estou envolvido na igreja desde a minha infância. Desde que eu acho que me entendo por gente. Então, minha vida dentro do ministério foi muito precoce. Meus pais já inseriram a gente no grupo de louvor com 9, 10 anos de idade. Fiquei 19 anos na Igreja Brasil para Cristo, foi a igreja que meus pais são pastores, em São Paulo. Em 2015, eu e minha esposa nos casamos. Somos casados há 6 anos, 9 meses e alguns dias. Estamos chegando lá. Ufa, quase. Nesse período a gente trabalhou, né, servindo uma igreja local em Arujá, nossa cidade. A gente ficou lá por 7 anos, liderando células, supervisionando, acompanhando discipulados. Aí em 2019 o Web chegou em São Paulo, aí a gente trabalhou junto durante esse ano. E aí a gente, além de trabalhar junto, a gente virou amigo. Aí o Web foi embora, a pandemia chegou, aí quebrou nossos corações.
Mas aí a gente manteve contato, nesse processo a gente transicionou de igreja. E aí veio o convite para a gente trabalhar aqui em Varginha. Então eu peguei minhas coisas em 2021, em maio, junto com meus filhos, e viemos para cá. Nesse período também eu comecei a estudar mais teologia. De 2017 para cá, tenho mais levado a sério os meus estudos. E esse ano eu comecei uma pós de teologia sistemática. E eu estou aqui servindo a igreja, ensinando, apanhando, batendo, amando. Então, já que É você está isso. falando disso, Ramon, você pode falar assim, por que abrir mais uma igreja? Por que abrir Magodei? Qual que é a sua visão para esse tempo que você acredita que você está aqui, que você transicionou com a sua família para cá? Por que você acredita a necessidade de abrir outra igreja, de começar outra igreja? Já tem tantas igrejas, enfim. O que você e o Web poderiam falar sobre isso? Eu Não, começo. você Por que primeiro. você veio para Varginha? Por que você acredita que a Imagodei sim. vale a pena você ter mudado a sua família e seus filhos para cá? Quando a gente pensou em vir para cá, a gente justamente pensou na possibilidade de trabalhar em edificar um lugar para Deus morar nessa cidade. Então, a primeira coisa que a gente tem como princípio, como igreja, é justamente isso. É preparar um povo e que Deus more no meio deles, né? A segunda coisa é que Deus, ele, na sua multiforme graça, ele comunica a sua história, o seu evangelho, através da sua multiforme graça, em formas e pessoas. Nós acreditamos que Deus, ele por muito tempo usou igrejas dessa cidade para pregar essa cidade ao arrependimento, e nós queremos aproveitar também aquilo que Deus nos chamou para fazer e trabalhar com a nossa linguagem, com o nosso chamado, com as nossas ferramentas, aquilo que Ele nos capacitou para construir isso dentro dessa cidade. Então, a primeira coisa que eu acredito porque Deus chamou a gente para abrir mais uma igreja em Varginha é porque Deus tem algo que Ele depositou sobre essas pessoas que estão aqui, e não é só eu ou o Web, é todos nós coletivamente. Eu acredito que Deus vai trazer quem Ele precisa trazer para fazer parte dessa igreja, para ser um canal de comunicação e salvação para essa cidade. Então, Deus, Ele levantou Imagodei para morar nessa cidade e também mostrar para essa cidade que existe luz, e essa luz é o Senhor, e Ele mora aqui. Quer complementar ou já Por favor. foi? É porque eu tenho outra pergunta mais ou menos nessa base aí, que eu acho que... Não, eu gostei da resposta do Ramon. Eu diria, resumidamente, por que mais uma igreja? Uma, porque Deus é digno. Duas, porque Ele ama Varginha. E três, porque é mais um povo, mais uma congregação, exaltando o nome dEle, onde outras não estariam fazendo. Então, se você ver desde Atos, é porque às vezes as pessoas têm uma certa ideia de que a quantidade de igrejas é errado porque nós deveríamos ter uma só igreja. Mas se você ler desde Atos, a própria igreja dos apóstolos já estava sendo dividida entre a igreja dos gentios, a igreja dos judeus, a igreja Por localização. ocidental, a igreja oriental. Então, o pensamento nunca foi a minha congregação, a sua congregação, mas sim se em uma certa localidade, por menor que ela seja ou por maior que ela seja, existe a possibilidade de pessoas alcançadas pelo amor de Deus congregarem juntas e exaltarem o nome do Senhor, manifestando o reino de Deus, é válido porque Ele é digno que isso aconteça. Fala pra gente entre 3 a 5 fatores que são importantíssimos e que são alicerces para uma igreja saudável. O que você Uma igreja acredita que é saudável, importante quando a gente olha e fala, cara, essa igreja é uma igreja saudável. Legal. 3 a 5 Ótimo, alicerces. Ótimo. Seria a mesma pergunta se perguntasse como você definiria uma igreja bíblica. É o que eu diria hoje também. Eu diria que uma igreja saudável, uma igreja bíblica, ela constitui no entendimento de que Deus é o Senhor da igreja. Então a igreja não é a respeito de si, ela não é a respeito dos membros em si, ela é a respeito de Deus, seu plano, sua vontade, sua honra e sua glória.
Então, a existência da igreja é para a exaltação do nome do Senhor em seu propósito de nos salvar. Então, nós fomos salvos, nós fomos congregados para que o Senhor recebesse glória por meio de nós. Então, primeira coisa, Deus é o Senhor da igreja. Segunda coisa, a igreja é centralizada, tem como prumo, como direção as escrituras sagradas. Então, a Bíblia, sendo a palavra de Deus, deve ser a linha, o traço, o prumo que regula todo o ensino, toda a doutrina, toda a programação. Se nós temos evangelismo, se nós temos discipulado, tudo isso precisa ser regulado pelas escrituras sagradas. Então, Deus é o Senhor, focado, direcionado pelas escrituras, comunhão. A igreja precisa aprender que eu, por ter sido salvo pelo Senhor, já não pertenço mais a mim, pertenço ao Senhor. E por pertencer ao Senhor, eu pertenço àqueles outros a quem o Senhor também alcançou. Então a minha vida já não é para ser vivida para os meus propósitos, e sim para ser vivido para a glorificação do Senhor nas pessoas que o Senhor colocou ao meu redor. Isso faz muito sentido quando nós pensamos a respeito da imagem do corpo de Cristo. Membros são conectados a outros membros, moléculas, medulas e juntas e nervos e ossos, eles sozinhos eles são insignificantes e inúteis, mas quando eles servem ao próximo que está conectado a ele, ele encontra nisso a função para a sua própria existência. Então a igreja em si, ela é regulada pelo cabeça que é Cristo, mas em serviço da comunhão do corpo de Cristo. Então, Senhor, Bíblia, comunhão, o que mais que eu colocaria aí? Ceia, batismo, os sacramentos. Eu colocaria que toda igreja precisa, para ser bíblica, ela precisa colocar em um nível de honra, assim por dizer, ou de evidência, os sacramentos da igreja cristã, que são batismo e Santa Ceia. O batismo e a Santa Ceia, eles são coisas que nós fazemos fisicamente, mas que têm um poder e uma realidade espiritual por trás dessas coisas, que são simples. Nós comemos um pão e nós bebemos um vinho, mas a realidade disso feito pela igreja, porque você pode levar esse mesmo pão, esse mesmo vinho lá fora, e aqueles que não são parte da igreja, vão apenas comer pão e vinho. Mas isso feito aqui dentro, por meio do corpo de Cristo, é comer do corpo e beber do sangue de Cristo, em comunhão com Cristo, porque isso revela a aliança com Cristo. Então é algo muito além de simplesmente um pãozinho e um vinhozinho. E também o batismo, que você pode mergulhar na mesma piscina no dia seguinte do batismo, 1 hora seguinte do batismo, e isso ser só um splash. Você vai só molhar, só dar um mergulho. Mas a realidade de uma pessoa arrependida e alcançada pela misericórdia de Deus, descer as águas por confessar Jesus Cristo como Filho de Deus, Senhor e Salvador de sua vida, de sua existência, isso é algo muito mais poderoso e real do que simplesmente mergulhar. Então, eu diria essas coisas como foco. Tem alguma coisa que você adicionaria? Eu acho que também é legal a gente pensar que o que forma uma igreja saudável é justamente onde ela está fundamentada, né? Na verdade de que Cristo é Deus, Cristo é o Filho de Deus, Ele é o que faz com que a gente se reúna aqui no nome dEle e glorifiquemos a Ele e façamos tudo que nós fazemos de movimentação por causa dEle. Então a primeira coisa que a gente precisa ter como igreja, a gente não vem para a igreja porque é legal, porque o pastor vai pregar uma palavra de consolo para a nossa vida difícil. Nós pregamos, nós nos reunimos, nós fazemos o que fazemos porque Deus é Deus, porque Jesus é o Filho de Deus. Então, a primeira coisa é essa. Essa fidelidade a gente precisa ter. A segunda coisa que eu acho muito louca muito interessante
Estou aprendendo, sou estagiário. Sobre o sacramento, é justamente essa questão de que nós fazemos o que nós estamos fazendo. Nós tomamos a ceia porque algo já está sendo gerado dentro de nós através do Espírito Santo. É um sinal daquilo que ele já está fazendo em nós. Assim. E o lindo disso, né, é que, por exemplo, a ceia, ela deve ser tomada com discernimento do corpo. Né? Então, se nós não temos discernimento do corpo, e o discernimento do corpo faz justamente diz respeito, né, a justamente nós entendemos quem nós somos uns para os outros e quem nós somos nesse ambiente chamado igreja. Eu sei que muita gente, por muito tempo, até eu mesmo, pensava, eu tomo Santa Ceia porque eu estou renovando minha aliança com Cristo. Não inibe, é uma das verdades da ceia, mas a principal nós fazemos parte da mesma realidade. Nós fazemos parte uns dos outros. Isso sim é uma das características da igreja. Se você está numa igreja que você não tem esse contato íntimo, ou essa realidade que você faz parte de mim e eu faço parte de você, eu acho que você não está vivendo uma realidade de igreja saudável. Isso é parte do que Paulo fala sobre discernir o corpo. Exatamente, de ter o entendimento de eu não sou mais uma pessoa aleatória no meio dessa congregação. Eu sou parte do povo de Deus, porque o povo de Deus se reúne aqui. Outra coisa que eu acho importante falar é justamente sobre a disciplina. A gente falou na semana passada. Uma igreja que não tem disciplina não é igreja. Uma igreja que não sabe lidar com os pecados uns dos outros, não sabe cuidar das pessoas para que elas sejam santas, é problema, entende? Então, eu acho que uma das marcas da realidade da igreja é justamente isso. Saber lidar com os problemas reais de igreja, porque é normal ter problema na igreja. É normal que um irmão caia em pecado, é normal que um irmão seja fraco, é normal que um irmão não tenha tanto conhecimento como o outro. Mas essa é a beleza do corpo de Cristo. Porque por causa desse irmão fraco, eu sendo forte, eu posso fortalecer ele. Por causa desse irmão fraco, eu amo ele. E nós precisamos ter essa realidade dentro da igreja, sabe? E eu também acrescentaria o discipulado, que a gente não falou, mas acho que o discipulado é uma realidade dentro da igreja. Por quê? Porque o discipulado, ele forma a gente a ser parecido como Jesus. Sim. A gente realmente fazer jus à realidade de que somos povo de Deus. Então nós não vivemos de qualquer forma. Nós não vivemos por 9 passos para ser um cristão legal. É o passo de nós seguirmos a Cristo até a morte. Acho que é isso. É isso que eu diria, e já fui perguntado várias vezes, Web, eu devo sair da minha igreja? E eu sempre perguntava sobre esses pontos. A sua igreja, ela prega a palavra ou ela prega coach? Ou ela está aí para te alegrar a sua semana, te interter ou assim por diante? Ela está focada na exaltação do nome de Deus? Quando você entra pela igreja, você conhece as pessoas e isso te atrai a elas com um senso de pertencimento? Ou você não tem comunhão, não tem discipulado, não acredita que a sua igreja existe para a exaltação de Deus? A palavra, a mensagem, é uma mensagem que te leva ao arrependimento, te leva ao encontro de Cristo? O louvor é a respeito de si? As músicas são a respeito de si? Ou são para a adoração do Senhor? Tudo isso, querendo ou não, define uma igreja. Então, se o que você está pertencente não é definido como igreja, então é melhor que você esteja em uma igreja do que gastando o seu tempo, a sua vida, a sua energia em algo que não é igreja. Até mesmo, por exemplo, É difícil encorajar. dizer isso, mas é verdade. Tem muita gente hoje que, vamos começar uma reunião de oração em casa, como a gente começou. Né? E a gente tem que ter a responsabilidade de que, a partir do momento em que nós nos reunimos com 2 ou 3 pessoas no nome de Jesus, aquilo é uma igreja em potencial. Então não adianta a gente falar, não, a gente não é igreja, a gente se reúne, a gente prega na praça, a gente batiza pessoas. Batizou, é igreja. Não pode ter batismo fora da igreja. O batismo é um sacramento dado à igreja. Então a gente precisa desmistificar essa realidade, porque
isso justamente por pessoas que às vezes são feridas por igreja, né? Ah, a gente vai se reunir, mas a gente não é igreja, não. Se você está reunido no nome de Jesus, com 2 ou mais pessoas invocando a presença dele, bem-vindo, você está começando uma igreja. Ó, nós sabemos que o corpo de Cristo, a igreja, ela é muito diversificada, ela tem várias características, tem todo tipo de igreja por aí hoje. E aqui no Instagram, né, da Imago Dei, quando a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa igreja, está escrito lá: criados à imagem de Deus, vivendo para o louvor de sua glória. O que vocês querem construir nessa igreja? O que é a visão maior? O que vocês querem... qual é a característica, vamos colocar assim, do que será, do que essa igreja vai se tornar? Sim. Porque a gente é pequeno ainda, né? Estamos começando. Frase, ela fala muito a respeito exatamente disso da sua pergunta, o entendimento de quem nós somos em Deus e para Deus. Então, nós fomos criados à imagem de Deus, que é o que significa Imago Dei, criados à imagem de Deus, mas a nossa existência, a nossa identidade é para que o nome do Senhor seja feito famoso na cidade de Varginha. É para que Deus seja glorificado por meio das nossas ações e atitudes, por meio das nossas palavras e canções. Então, se eu pudesse resumir em 2 frases, é uma comunidade de pessoas conscientes da obra de Deus em sua vida, e a partir de agora, a sua existência permanente para o louvor da glória de Deus, e como comunidade, um lugar para habitação e alegria e prazer de Deus. De forma prática, Ramon, como isso está acontecendo hoje na igreja? Eu acho que de forma prática, né, uma das coisas que a gente está conseguindo construir, a gente quer que seja isso, é criar pessoas é fazer com que pessoas dentro da igreja sejam emancipadas para fazer a obra de Deus. Como assim? Eu não acredito que nós precisamos necessariamente de sermos os sacerdotes da igreja, porque nós não acreditamos nisso, como pessoas capazes de deter um poder sobre algo ou alguém. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito que Deus vai levantar nessa igreja pessoas que têm autoridade porque elas estão ligadas ao cabeça que é Cristo. E elas não vão precisar ligar para o pastor para expulsar demônio, para curar enfermo, para dar testemunho de Jesus. Diz respeito a pessoas que foram... A mensagem do evangelho pegou elas, mudou a consciência delas e elas não vivem mais para si mesmos ou para preciso terceirizar a minha realidade, a minha espiritualidade, o meu sacerdócio. E eu entendo que, por causa que Ele me enxertou no seu corpo, eu também faço parte dessa realidade e posso carregar o mesmo poder e autoridade que o pastor da igreja tem. E eu creio que Deus vai levantar homens e mulheres, vai capacitar pessoas justamente para isso. Nós não vamos precisar que haja uma fila somente para eu, ou o Web, ou a Nath, ou os próximos líderes da igreja orarem por enfermos. Você, no teu trabalho, vai ser tão cheio da realidade, de parte do corpo de Jesus, que você vai orar e vai curar pessoas. Você vai dar testemunho do evangelho, não porque você ouviu uma mensagem de domingo e o pastor falou, você sabe da mensagem do evangelho. Deus te chamou para essa realidade. Então eu creio que nós como igreja queremos construir isso. Pessoas que sejam testemunhas dessa realidade de Jesus é o nosso Senhor. Não é o Senhor do pastor, é nosso Senhor. Ótimo. Eu tenho uma pergunta aqui que eu já entreguei meu celular e pedi para algumas pessoas. E já também eu vou pedir para você levantar sua mão, tá? Depois dessa pergunta, caso você queira fazer uma assim, vamos botar eles aqui na fogueira, literalmente. A pergunta que eu tenho aqui é... Meu Deus! Literalmente não. Como igreja, precisamos confessar todos os pecados uns aos outros? Então, Tiago 5,16 instrui para que nós confessemos os nossos pecados uns aos outros para que haja cura. Então, se você tem uma situação de dificuldade que você enfrenta e você faz parte dessa realidade do corpo de Cristo, não é questão de você falar um peso, mas você procurar aonde tem cura para que você seja curado dessa falha, dessa falta. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que quanto menos pecado nós tivermos guardado
mais saudáveis nós seremos dentro do corpo de Cristo. A Bíblia, ela é justamente, ela aconselha que nós façamos isso. O salmista acha muito lindo que ele fala assim: quando eu guardei meus pecados dentro de mim, os meus ossos se ressecaram. Faz parte da vida do cristão, como uma forma de manutenção da sua vida espiritual, da sua realidade, confessar pecados. E aí, óbvio que existe um grande cuidado em relação a isso, porque muitas pessoas elas foram machucadas e até expostas em relação a isso. Mas nós queremos, como igreja, ter esse ambiente seguro para que, se você tem um problema, um pecado, eu tenho problema com masturbação e pornografia, você está num lugar seguro para você ser sarado disso. Eu tenho um problema com adultério, você está num lugar seguro para falar sobre isso. Muitas vezes a gente só atribui a pecados sexuais, mas, por exemplo, mentira é um pecado que muita gente não confessa. E muitos de nós temos problema com mentira. O orgulho é um problema, a ira é um pecado, né? Então, é normal e é saudável para você que faz parte do corpo de Cristo ter essa prática. É comum, faz parte da vida cristã. Eu gosto do pensamento de que todas as coisas ocultas serão tragas à luz, uma hora ou outra. A questão é de que maneira você quer que ela seja traga à luz. Porque tem até uma profecia que diz: as coisas que são cochichadas, né, que são feitas ou ditas ao oculto, em segredo, serão declaradas nos telhados. Então, serão anunciadas para que todos ouçam e saibam. Então, pensa nisso. Os nossos pecados ocultos, quando nós não falamos, quando nós não confessamos, nós estamos guardando para o dia que o Senhor declarará todos eles em público. E aí, prefere se humilhar agora ou ser humilhado pela boca, pela espada afiada da boca do Cordeiro quando ele voltar? A realidade do pecado oculto é que ele definha o cristão, ele murcha o cristão e inibe e sufoca os dons espirituais e a vida espiritual do Espírito Santo que habita nele. Então, como Paulo fala, que os meus pecados, eles não são apenas os meus pecados, porque eles estão colocando o corpo de Cristo em pecado. Então, é mais uma daquelas coisas que nós queremos enfatizar vez após vez. A ideia de eu não estar sozinho, vivendo aleatoriamente uma vida flutuando no espaço sideral. A minha existência, por ter sido alcançado pelo Evangelho, significa que eu pertenço ao Caco, que eu pertenço ao Ramon, que eu pertenço à Nath, que eu pertenço à Ana. E todas as vezes que eu estou ocultando o pecado, eu estou fazendo com que o corpo de Cristo, a congregação, esteja fraca, porque os meus pecados não estão sendo lidados. E de maneira prática e de maneira mais aberta, os meus pecados vencidos foram os meus pecados confessados. Os meus pecados pessoais, que eu consegui vitória sobre eles, foram os pecados que eu me humilhei para confessar e trazer à tona e lidar com a maldade e com os frutos da queda dentro do meu interior, as concupiscências do meu interior. Então, não confessar pecados é criar monstros dentro de si que estão comendo dos frutos espirituais da vida cristã. Ok, próxima pergunta que alguém fez. Nas últimas pesquisas, o Brasil ficou disparadamente em primeiro lugar entre os países mais ansiosos do mundo. O nível de transtornos de ansiedade e depressão, entre outros desafios emocionais, estão ficando cada vez mais em evidência dentro e fora da igreja. Diante dessa realidade, qual é o papel e a visão da igreja frente ao que sofre? Bem louco, hein? Veio até dados que me deixaram ansiosos. Os dados que me deixaram Mais ansiosos. Bom, Você está falando de líderes? Pessoas, né? Ah, tá.
Tá. Como pastor, eu acredito que existem dois tipos de ansiedade no nosso tempo acontecendo. Existe sim a ansiedade que ela, talvez a Mari poderia falar um pouco melhor desse tipo de ansiedade que precisa ser tratado por meio patológico, obrigado, que precisa ser tratado com um tratamento médico, assim por dizer. Mas existe uma ansiedade que é também, porém, tem a ver com a ontologia, a realidade de quem nós somos perante Deus e perante os homens. E essa ansiedade, que é fruto do pecado, que é fruto da queda, ela precisa e só pode ser lidada com a verdade que é declarada pela boca de Deus a nosso respeito. E essa ansiedade é que traz a paz que excede todo entendimento, essa verdade, né? Que traz a paz que excede todo entendimento, que alinha os nossos pensamentos e sentimentos às verdades da palavra, que faz com que os nossos medos em relação ao futuro, em relação à pós-morte, em relação à própria morte, sejam deixada ou calada, mas muito da realidade dessa primeira ansiedade, eu acredito que tem a ver com essa geração e a maneira que nós temos lidado com a sociedade, até mesmo por meio de eletrônicos e tecnologia. Eu acho que muito desse contexto de comparação, de coisas que não podem ser alcançadas, desejos que não podem ser tragos à realidade, fazem com que nossos filhos e nós mesmos, cada dia mais caminhemos com essa ansiedade por nunca saber o que é verdade, o que é mentira, o que nós somos, o que nós não somos. O papel da igreja nisso é saber diferenciar esses dois tipos de ansiedade, encaminhar para tratamento médico os que precisam, para tratamento espiritual os que precisam, para cuidado, até mesmo estar em comunhão faz com que isso seja tratado também. Maravilha, tem uma pergunta aqui. É Isabela ou Isadora? Isabela. Isabela. Liga o microfone dela, amor. Tá? Algo que eu gostaria de saber, que chamou muito a minha atenção, foi o símbolo da Imago Dei. Qual o significado? Legal. O significado da cruz e o círculo é Cristo sobre a nossa realidade. É uma cruz, ela tem também ali a ligação com a cruz celta, né? Que muitos vão dizer que seria uma cruz pagã, mas a verdade é de que os celtas foram um povo que era pagão e que foram evangelizados, e a maioria dos celtas se tornaram cristãos fervorosos e usaram da sua cultura para a construção dessa realidade que hoje é chamada de cruz celta. Só que muitos vão olhar para isso e dizer, os celtas eram pagãos, e a cruz dos celtas era pagã também, mas a verdade é o contrário. Eles usaram seria a mesma coisa de nós, a cultura brasileira, tocar um pagode que exalte ao Senhor, mais ou menos assim. Que exemplo horrível, mas é mais ou menos isso. A cultura deles frutificando em simbologias cristãs. Muitos dos santos cristãos, os homens de Deus, vieram até mesmo dessa linhagem dos celtas. Mas o nosso símbolo é simplesmente uma cruz com um círculo que significa Cristo sobre a realidade, como Senhor da realidade, basicamente falando. Ok, o Marco está aqui também, quer fazer uma pergunta. Boa noite, pastor. Boa noite, meu querido. O senhor estava falando a respeito de trazer à igreja um trabalho assim mais genuíno, né?
em meio a tanta informação a respeito da palavra hoje, como o senhor, qual que é a ideia, como que qual o plano para que essa originalidade, né, essa genuinidade da palavra possa ser anunciada? A pergunta, deixa eu ver se eu entendi bem. Quando eu estou falando a respeito de uma tradição ortodoxa da palavra, do evangelho, sendo que existem tantas visões e tantas informações a respeito do evangelho, como nós sabemos que nós estamos no caminho certo? Mais ou menos isso? Exatamente. É mais ou menos isso? Existe o fator Bíblia, que aponta para muitas dessas realidades. Existe o fator história. E então, a igreja ela sempre vai ser formada pela história do cristianismo e pela realidade da palavra que aponta, que a história aponta que eles faziam, né? Então, acho que a primeira coisa que nos faz talvez ser apegados à ortodoxia, à tradição, é justamente isso. O que os primeiros cristãos, os cristãos de Atos, acreditavam? Depois, o que os primeiros cristãos, depois dessa igreja de Atos, permaneceram? Porque se nós olharmos para o longo da história da igreja, muita coisa do que a gente acredita hoje, muita coisa, quando eu falo assim, que a gente acredita no modo global de igreja, cristão, não era o que os primeiros cristãos acreditavam. Ou muita heresia que está sendo trazida para o nosso meio hoje, foram combatidas tanto pela igreja de Atos, no concílio de Jerusalém, como também nos outros concílios que foram tratados esses assuntos. Então a gente olha para as escrituras, onde a gente vê a igreja sendo formada e como que a igreja foi amadurecendo e lidando com os dilemas que a gente tem durante a história. É uma forma, né? Vou falar a mesma coisa que o Ramon disse com outras palavras. Quando nós olhamos a Bíblia como a palavra de Deus, nós precisamos primeiro entender a Bíblia, certo? Nós entendemos as Escrituras e o que é que ela está nos ensinando. Sua história, sua literatura, sua revelação e assim por diante. Então nós entendemos o que nós estamos lendo, certo? A Bíblia é o tesouro do cristão, deixada pelos apóstolos, assim por dizer, ao longo de 400 anos, para que a gente soubesse a história de Deus, a história de Deus. Mas isso é apenas uma parte do que significa ser cristão. Entender a Bíblia, muitos acreditam. Agora nós temos a segunda parte. O que fazer com o que nós lemos e entendemos das Escrituras? E essa é a outra parte chamada de doutrina da fé ou teologia sistemática. Então, ao longo da história, desde os apóstolos, homens de Deus, homens e mulheres de Deus, incluir mulheres nisso, eles leram as Escrituras e buscaram sistematizar os diversos assuntos doutrinários para que nós entendêssemos o que o cristão acredita a respeito de Deus, a respeito da salvação, a respeito do Espírito Santo, a respeito de Jesus, a respeito da igreja e assim por diante. Então, o que eles acreditaram ficou chamado de teologia histórica ou teologia sistemática, que é o que a igreja ao longo da história acreditou a respeito de Deus. Por exemplo, houve um momento na história que homens, por não termos uma definição clara a respeito de Deus, escrita, descrita e aprovada, homens se levantaram e disseram: Jesus não era Deus, ele era apenas igual a Deus, ou ele era parecido com Deus. Então esses homens podiam dizer isso assim, podiam dizer isso porque não tinha ninguém dizendo que não era. Então foi necessário que a igreja se reunisse e dissesse: o que nós acreditamos sobre Deus? O que a Bíblia diz sobre Deus? Bom, homens se juntaram, estudaram as Escrituras, ouviram os apóstolos, os discípulos dos apóstolos e entenderam o que a Bíblia e a nossa fé cristã declara a respeito de Deus e Jesus, da natureza de Jesus, é que Jesus é Deus.
Ele não é igual a Deus, ele não é parecido com Deus, ele é um com Deus Pai e com o Espírito Santo. E aí, depois dessa definição, outros vieram e construíram o entendimento em cima de cada um desses temas. Então, quando nós hoje, século 21, 2022, ouvimos pessoas dizer, não, eu tenho uma nova revelação, ou nunca ninguém disse a respeito desse assunto, a gente precisa até entortar o nariz e tipo, você não faz ideia do que você está falando. Nós temos 2000 anos de tradição cristã, de estudo de homens de Deus, de muita teologia, para dizer que sim ou que não, que certo ou que errado, para nós hoje estarmos querendo inventar a roda. Então, se nós queremos ficar o mais perto da realidade cristã do primeiro século, nós vamos precisar entender as Escrituras e ouvir o que é que a tradição deles fez e permaneceu ao longo da história e foi lutada, foi guerreada para que ninguém esquecesse e para que ninguém distorcesse o que eles pregavam. Por isso hoje nós da Imago Dei, nós até faz parte da nossa confissão de fé que nós adotamos a confissão de fé belga, que é uma confissão de fé de uma tradição cristã que foi construída e adicionada com clareza para que nós pudéssemos falar o que nós acreditamos sobre Deus, o que nós acreditamos sobre salvação, o que nós acreditamos sobre o inferno, sobre o céu, sobre a vinda de Jesus, sobre o batismo e assim por diante, para que a gente não seja tentado a tentar reinventar a igreja. Porque essa igreja é antiquada, é muito tradicional, vamos inventar uma nova igreja. Não, nós não queremos inventar uma nova igreja. Nós queremos ser a igreja real, mais parecida possível com o que eles criam na essência da igreja do primeiro século. E todos que se tornam membros da Imago Dei fazem parte, escutam sobre essa confissão de fé detalhadamente, para conhecer exatamente o que é, mas de qualquer forma, se tiver pergunta também sobre isso, a gente está aqui para responder. O Leandro mandou uma pergunta. O que é primícia e a primícia é dada ao pastor ou à igreja? Ótima pergunta. É algo bem polêmico também, porque é algo que está na moda hoje em dia, as igrejas falarem a respeito de primícia. Nós da Igreja Imago Dei, nós não cremos. Nós somos adeptos a isso. Melhor palavra, não somos adeptos à primícia. Nós cremos que a primícia fazia parte, sim, de uma realidade do povo judeu, especialmente numa cultura agropecuária que lidava com um sistema do templo que necessitava, o templo em si, a sala do tesouro do templo, era o sistema perfeito de ajuda social, tanto dos levitas que não tinham trabalho nem herança, que só serviam a Deus, quanto dos menos favorecidos. Então a primícia das fazendas, dos gados, dos animais, de tudo que era construído e feito, era trago para o sacerdote, para que o sacerdote distribuísse assim entre os necessitados. O que nós vemos no Novo Testamento não é uma questão de primícia, mas é uma questão de generosidade. Assim como o dízimo também fazia parte desse sistema do Antigo Testamento, e na Nova Aliança nós vemos a generosidade tomando essa realidade. Se nós fôssemos falar mesmo a respeito de até mesmo dízimo, no Novo Testamento não são 10%, é 100%. Então, o 100% que eu recebo não é meu. O 100% é comum para ser utilizado segundo as necessidades. Então, não é simplesmente para que eu cresça o império pessoal, mas é para que eu glorifique a Deus por meio de observar as pessoas que estão ao meu redor e suprir a necessidade segundo a generosidade do meu coração. Então, as primícias, segundo aquilo que nós acreditamos, não é traga nem mesmo para o pastor, nem mesmo para a igreja,
mas ela deveria fazer parte de um conjunto de generosidade do coração cristão que dá sempre segundo a alegria e a consciência da salvação e da bondade de Deus na sua vida. É interessante porque às vezes o entendimento sobre primícia, né, que às vezes a gente constrói dentro da igreja, é justamente uma forma de você abençoar o pastor da igreja. Só que biblicamente também, né, na realidade da nova aliança, é normal e saudável para uma igreja local custear e manter o seu pastor local. Então, não é uma questão de, se você não levar o seu pastor, você está correndo o risco de ser amaldiçoado, da farmácia, do mecânico levar o seu dinheiro, como muitas vezes a gente ouve. Mas sim uma realidade de generosidade e consciência de que o pastor é digno do seu salário como qualquer outro, porque o pastor ele faz o trabalho dele de pastorear a igreja, ensinar a igreja, acolher pessoas que estão chegando, orar e tudo mais. Então, não é necessário a gente estabelecer o fator primícia, mas sim estabelecer o fator de que ele é digno do salário, como todo mundo é digno de usufruir daquilo que é trazido dentro do corpo de Cristo. Né? E posso adicionar um BO maior ainda? Isso muitas vezes é adicionado a uma cultura distorcida de honra. Uma cultura de bajulação, onde além daquilo que nós acreditamos ser necessário para a casa do Senhor, para as necessidades do pastor e assim por diante, nós temos uma certa conduta que nós temos que comprar o coração do pastor. O coração do pastor para te abençoar. Porque a bênção do Senhor sobre a sua vida não é suficiente. É necessário que o pastor olhe para o que você está dando e derrame ali uma purpurina maior do que o Espírito Santo já está trazendo. Dá uma cereja maior do que Deus ainda não dá. E existe o outro BO também, que muitas das vezes a gente faz isso. Estou com dó né? de visitante. Perdão, irmãos. Mas o outro BO disso é a gente achar que a gente está comprando o coração daquele que Deus estabeleceu para talvez até nos corrigir, né? Então, existem pessoas que vou levar a primícia para o pastor porque ele vai me olhar com bons olhos e ele vai me aceitar como um membro, como um filho, como qualquer outro tipo de nomenclatura que nós queremos dar para essa realidade. Dentro do corpo de Cristo, da nova aliança, existe espaço para generosidade. Generosidade a gente dá, independente do que a pessoa é, de quem é, do que seja, da necessidade, nós damos e usufruímos disso como de forma comunitária. Né? E não porque vou dar para o pastor, porque o pastor vai ver, ele vai me dar um cargo, vou dar para o pastor, ele vai me achar que eu sou digno de ser líder dentro da igreja. Isso não existe. Se eu não der, o restante do meu... o restante do meu salário está amaldiçoado. E, linkado com essa pergunta, o Igor fez outra e mandou. Qual é o limite que temos que entender na questão de honra? Para que não seja algo tipo puxa-saco, para saber, para que não se torne um ativismo religioso. Acho que está bem linkado nisso aí, né? Eu acho que o limite é o seguinte, quando a gente lê 1 Coríntios 12, quando fala sobre honra, né, a cultura de honra que as pessoas elas pregam, né, vem da cultura americana, dos nossos irmãos da Bethel, né, que eu não acredito que seja leviano ou qualquer outra forma como a gente muitas das vezes vê hoje aqui. Eu acho que a cultura de honra é você estar disposto a amar e abençoar o irmão que não é seu líder, o irmão que não é seu pastor, às vezes até seu inimigo dentro do corpo de Cristo, da mesma forma como você abençoaria o seu pastor. Se você está disposto a fazer isso, você está honrando direito. Agora, se você está fazendo isso ou por manipulação, porque você tem medo, ou porque o seu líder, de alguma forma, faz com que você veja ele como um necessitado disso, nós estamos com a nossa mentalidade errada. Porque, primeira coisa, o único digno de uma verdadeira honra, toda a honra, é Cristo dentro da igreja. Nós fazemos isso porque nós entendemos que Cristo mora no nosso meio através do seu Espírito e nós devemos nos honrar uns aos outros. Mas não porque ele é digno, porque ele é alguém dentro da igreja. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 12, eu acho muito lindo, porque ele fala assim, existem membros dentro do corpo de Cristo que são cobertos
de uma maneira honrosa, porque eles são os membros menos honrosos dentro do corpo. Então, se a gente está disposto a fazer, não para o cara que é pastor, que não é líder, que não é nada, porque ele é seu irmão em Cristo, isso é uma cultura de honra saudável. Agora, se você está fazendo por barganha, por manipulação, por qualquer outro tipo de questão que engloba dentro do seu coração, por medo, não é honra, é qualquer outra coisa menos honra. Agora, pastor, eu quero te honrar financeiramente. Traga suas contribuições no momento da oferta. As suas contribuições estão me honrando, porque a igreja Imagodei me paga um salário. Então, a sua contribuição financeira, além da luz, da internet, das coisas que nós precisamos aqui, do aluguel, que é alto no centro da cidade, a igreja Imagodei também está me pagando um salário. E eu estou satisfeito e me sinto honrado todo mês quando eu recebo o meu salário. Agora, não é só isso, eu quero honrar o pastor de outra maneira. Meu irmão, meu querido e amado irmão, eu me sinto honrado quando eu vejo os membros dessa igreja sendo obedientes à palavra de Deus, obedientes a Cristo, livrando e lutando contra o pecado. Isso para mim é honra. Isso, segundo Paulo, é ser um bom pastor, é ser honrado. Quando a sua congregação está ouvindo o Evangelho, sendo obediente ao Evangelho, eu estou sendo honrado diante do Senhor. Nós estamos sendo honrados diante do Senhor. Amém? Eu tenho uma pergunta, na verdade duas, uma seguida da outra. Como deve ser uma cidade onde habita uma igreja bíblica? E entendendo isso, como a Imagodei espera que a cidade de Varginha responda ao que Deus está fazendo e fará através da nossa igreja, a médio e longo prazo? Ótima pergunta. Como uma cidade deveria se parecer tendo uma igreja bíblica no meio dela? A cidade vai continuar se parecendo da mesma maneira. Por mais que nós venhamos ouvir aí pela internet, em outros lugares, que quando uma igreja é avivada, uma igreja é assim, assim, assada, a cidade muda. Bom, ela muda em conformidade com o arrependimento dos seus habitantes. Mas a cidade em si continua debaixo da influência do pecado e da morte. Então, o Deus dessa era continua regendo a cultura local, entendeu? Aqueles que não estão sendo regidos pela cultura do pecado e da morte são aqueles que foram alcançados pela graça, alcançados pelo Evangelho, creram no Evangelho, se arrependeram dos seus pecados e estão vivendo uma contracultura dentro da mesma cidade. São aqueles que estão na cidade, mas não são da cidade. Então, como nós podemos, o que eu espero da Imagodei como uma igreja bíblica na cidade de Varginha? Bom, eu sempre penso, 140 mil habitantes Varginha tem, 130, 140 mil habitantes tem. Não é, por mais que pareça, não é impossível causar um impacto real na cultura dessa cidade. Ela não é grande o suficiente para que ela não seja impactada por igrejas locais que fazem e cumprem um evangelho real dentro da cidade. Então, se nós tivermos, e é parte das nossas orações dessa igreja, de que o Senhor levante homens e mulheres ousados no meio da política, da prefeitura, no meio das escolas, no meio da rua, dos locais de trabalho, para pregar o evangelho, para anunciar, para cumprir o ID, para cumprir justiça social e sermos obedientes à missão de Deus na terra, na nossa cidade. Não é impossível que, assim como eu testemunhei pessoalmente, na cidade de Kansas City, onde havia a casa de oração 24 horas, eu testemunhei o chefe da polícia dentro da igreja, testemunhando que desde que a igreja lá começou a oração 24/7, que os números, as estatísticas de assassinato e criminalidade abaixaram na cidade. Então, eu testemunho o chefe, ele não era cristão, mas ele disse, se você olhar a estatística com as datas do que vocês estão fazendo, eu sei que tem uma relação entre a igreja e os números de assassinatos e criminalidade abaixando na nossa cidade. Então, isso é poderoso. Entendeu? As pessoas não estão lá no mundo pensando, nossa, tem menos assassinato porque tem uma igreja bíblica na cidade. Não, mas a igreja sabe
que ela é sal e luz no meio da cidade. Tem uma história de João Calvino que ele morava no monastério em Genebra e ele falava assim que ele queria que a cidade de Genebra se tornasse um monastério, dado a contínua presença de Deus que eles experimentavam nesse ambiente, né? Passaram-se mais de 600 anos depois de João Calvino. Hoje a gente vê Genebra fechando as cadeias, ou as cadeias se tornando hotéis, porque o índice de criminalidade baixou e a realidade do evangelho afetou aquela cidade. Eu não acredito que a igreja vai estabelecer o reino de Deus por completo em Varginha. Nós não somos os responsáveis por isso. Mas eu creio que se nós nos levantarmos em poder, em oração, e fazendo com que nós cultivemos um ambiente onde Deus ache lugar para Ele manifestar a sua glória, essa cidade ela pode ser... Só completa a sua frase aí. Nós não somos responsáveis por isso. Quem é? Cristo. Então, Isso é verdade. Quem vai estabelecer o reino de Deus sobre Varginha é o próprio Jesus. Ele é o rei. Nós não somos o rei. Ele é o rei dos reis. Então até que ele venha, nós... o reino de Deus é expressado entre nós e por meio de nós. Mas a sociedade só vai se dobrar aos pés de Jesus na manifestação de Jesus na terra. Então é mais ou menos isso que Salmos 2 vai falar. Beije o filho agora, hein, antes que ele se ire. Então é melhor se arrepender agora, porque quando o rei se manifestar, porque ele no contexto das nações, ele fala assim: porque se iram as nações, vocês são como gafanhotos aos olhos do Senhor. O Senhor assentado em seu trono ri, e ele declara: eu já estabeleci o meu rei em Sião. Quer dizer, naquele momento que o rei é estabelecido em Sião, agora, meu filho, só chora, porque ele vai te obrigar a se submeter. Não vai haver quem não se submeta ao reino de Deus. E eu creio, assim, sendo bem profético nessa questão, Deus ele pode marcar essa cidade com a presença dele. Eu não quero que daqui 10, 15 anos, com tudo que nós sonhamos, e eu falo 10, 15 anos, pode ser muito mais tempo, mas eu não acredito que a fama de Varginha em relação à cidade ser a cidade do ET dure se uma igreja se levantar em autoridade e poder para a manifestação da glória de Deus. Sabe? Eu me ofendo hoje quando falam isso de Varginha. Você nem nasceu aqui. E eu nem sou daqui, sabe? Eu quero que pessoas que vieram de fora sintam isso, porque a gente está fazendo parte da realidade da história de Deus nessa cidade. Então eu preciso me incomodar com isso e fazer com que Deus more no nosso meio. Amém. A presença de Deus venha, sabe? Derek. São duas perguntas. A primeira, como que a nossa igreja enxerga as outras igrejas da cidade? E se existe algum projeto de interação com as outras igrejas? Segunda pergunta, existe a possibilidade de excomunhão de um membro da igreja? E se existe a possibilidade, como seria e por que seria? Legal. Em relação a como nós vemos as outras igrejas da cidade, quem está com a gente desde o começo sabe que no primeiro mês, talvez 2 meses depois que nós oficializamos que nós seríamos uma igreja, nós já começamos a fazer parte da APEV, que é a Associação de Pastores Evangélicos da cidade. Então, com 2 meses nós dissemos, nós não vamos fazer isso se nós não estivermos fazendo isso com os outros pastores da cidade. E desde antes de oficializarmos que nós seríamos uma igreja, nós já oramos semanalmente pelas outras igrejas da cidade. Quem já participou de outros cultos, já testemunhou, nós sempre durante o nosso culto, nós oramos para os pastores, para os líderes, para as outras congregações da cidade, porque nós queremos que nós somos uma congregação entre outras congregações da Igreja de Cristo na nossa cidade. Então nós temos comunhão com outros pastores, nós estamos em contato com outros pastores, convidamos os outros pastores para a Escola do Cordeiro. Essa semana nós temos a reunião da PEV, onde nós estaremos com outros pastores da cidade e assim por diante. Nós acreditamos sim na comunhão entre pastores e isso sendo algo que pode frutificar em todas as igrejas locais. Se pode ou não haver excomunhão da igreja e como isso se daria, responde Ian.
Eu acredito que a semana passada, acho que, se não for claro, eu ratifico a ideia de Mateus 18, onde existe um processo de disciplina que a igreja precisa se comprometer em realizar, né? A primeira coisa que nós precisamos entender é que ninguém vai ser excluído da igreja Imago Dei sem primeiro ter a consciência e a gente ter o comprometimento de corrigir, amar e exortar esse irmão a sair de uma vida de pecado. Ninguém vai ser expulso da Imago Dei por uma razão, eu torço para o Flamengo e você deveria torcer para o meu time São Paulo. É um bom motivo, mas não é... São Paulo é um bom motivo. Também, faz sentido. Mas não é essa a realidade que leva alguém a ser excomungado. E também não é a primeira falta que deve ser o motivo, por mais grave que seja, de uma excomunhão. Excomungão. Excomungão é uma boa palavra. Mas uma realidade de uma pessoa que não ouve a exortação de ser santo. Sim. Então, se dentro do nosso meio existe um pecador, que todos somos, que não quer se arrepender da sua prática e quer viver uma vida de pecado deliberadamente e sendo um padrão de seja pecador como eu sou dentro da igreja, essa pessoa ela está apta a ser excluída da comunhão do nosso meio, porque não é isso. O processo seria o que a gente ouve em Mateus 18. Nós chegaremos nessa pessoa, meu irmão, minha irmã, você precisa se arrepender de tal pecado, você quer caminhar com a gente, vamos caminhar em relação a isso, vamos procurar práticas para que você se liberte disso, para que a gente ande junto. Se essa pessoa ouvir de primeira, glória a Deus, porque não diz respeito a pessoa fazer certo ou errado, mas diz respeito a ela continuar fazendo parte da comunhão dos santos. Se ela não ouvir, nós levaremos outra pessoa, uma testemunha. Isso, se vocês fizerem também, pode nos chamar para ser essa testemunha. Nós iremos junto com você, chegar nesse irmão que está em falta e falar, meu irmão, você precisa se arrepender. Se ele não ouvir nós duas pessoas, né, as testemunhas e você que está apontando isso, essa pessoa vai ter que ser apresentada diante da igreja e falar, meu irmão, você precisa se arrepender, porque você faz parte da realidade do corpo de Cristo. Você faz parte do nosso meio. Se ele não ouvir a igreja, essa pessoa não faz parte da comunhão dos santos, ela precisa ser retirada. E é muito importante ressaltar que o processo nunca é o irmão pecou, vamos trazer ele diante da igreja. Exato. Rapidamente, de maneira leviana, como se nós não tivéssemos o compromisso com a honra dessa pessoa, com a reputação dessa pessoa, com a comunhão dessa pessoa, com os demais membros da igreja. E assim, essa exclusão, ela não diz respeito a nunca mais fale com essa pessoa. É nossa missão, como igreja, olhar para essa pessoa com misericórdia e pregar o evangelho, porque ela não entendeu o evangelho ainda. Se nós não estamos aptos, ou se nós não conseguimos nos libertar de pecados, dizer não ao pecado, é porque ainda nós precisamos ouvir o evangelho, abraçar o evangelho, e deixar que o evangelho faça efeito em nós para que nós dizemos não ao pecado. Então, se existem pessoas em nosso meio que querem viver na prática do pecado, nós não precisamos somente excluí-las, nós precisamos pregar o evangelho de verdade para ela. Amém. E é nossa missão. Rodrigo. A minha pergunta é, hoje nós temos dois movimentos muito fortes na sociedade, que é o feminismo e LGBTQI+, todos esses números e letras. E eu queria saber qual é o papel da mulher dentro da igreja e também qual é a visão da igreja em relação a homossexuais e, enfim, todas essas coisas. Deixa eu ir no banheiro que o Web responde. E só uma adenda, a gente tem algumas posições bem complicadas assim na Bíblia em relação, principalmente em Coríntios e Timóteos, em relação à mulher, à igreja. Então, sim, só isso aí. A nossa igreja é definida dentro da teologia como uma igreja complementarista. Rodrigo, está ouvindo? Complementarista estrito. Significa que nós acreditamos que a mulher, apenas dentro da igreja e na família, ela tem que se colocar debaixo da autoridade governamental do homem
por criação, porque assim Deus criou e ordenou. Mas isso, então, estrito quer dizer que dentro da igreja, a estrutura governamental da igreja sempre começa com um homem. Debaixo do governo do homem, no meio da nossa igreja, as mulheres têm toda liberdade para frutificar os dons do Espírito, para liderarem, para ensinarem, para serem Governantas. mulheres Líderes. cheias do Espírito Santo, para pregar o Evangelho, para ensinar e assim por diante. Mas isso não significa que um homem, como dentro do complementarismo estrito, não é como amplo que vai dizer que lá fora eu não posso trabalhar para uma mulher. Entendeu? Então é tão amplo no sentido de, não, o homem nunca pode se colocar debaixo de uma mulher. Se um homem trabalha na força armada, ele não pode ter uma general acima dele. Ele tem que sair e ser cristão em outro lugar onde ele vai ser o macho alfa, assim por dizer. Nossa igreja, ela vai dizer que isso é estrito apenas na família e na igreja, onde é necessário que um homem governe, e a partir do homem a mulher tem a liberdade de exercer toda a plenitude da sua essência de criação também como imagem de Deus. A mulher não foi criada como algo menor ou de menor importância ou qualidade, mas apenas colocada debaixo do governo do homem. E aí a outra questão? Obrigado. Acho que a gente pode colocar, nossa igreja então é inclusiva, ela aceita a LGBT, eu acho que seria uma boa Esse forma já é de... outro assunto. Não, mas é a mesma que ele falou, ou é Sim, diferente? é A outra pergunta, isso. Respondendo essa pergunta ou essa, Deixa eu falar as duas? sobre- Não, a do Rô, é a do Rô. Você fala- Pode continua continuar a falando do Rô. sobre a igreja, sobre a mulher. Sobre a mulher. Obrigado também. Eu acredito também que, historicamente, por mais que muitos tentem apagar essa realidade, a gente vê em Atos mulheres que eram da igreja e foram assim usadas por Deus para a edificação da assistência dos santos, como Dorcas, o cuidado com os apóstolos, como Priscila, que cuidava de Timóteo e Paulo, e enfim, eu particularmente, por mais que a mulher não, Maria, né, por mais que não exista a abrangência para que a mulher lidere num sentido de presbitério dentro da igreja, como última palavra, como Deus confiou aos homens, a mulher ela tem um papel muito importante dentro da comunidade de Jesus. Né? Ela tem tanta importância como os apóstolos tiveram. Quando você vê a história, quem foi que anunciou a ressurreição de Jesus? A primeira pessoa foi uma mulher. Se você vê, a mulher nunca foi excluída dentro da comunidade dos santos. Não existe essa diminuição da realidade por causa do gênero. E isso é um problema porque isso é pecado. Toda vez que a gente olha para a mulher num sentido depreciativo, porque ela é mulher, nós homens estamos pecando. Porque a mesma imagem de Deus que nós carregamos como homem foi partilhada com Eva e com toda mulher. Então, nós não queremos que isso se torne uma ideia de que o homem e a mulher sejam iguais no sentido de responsabilidades que Deus partilhou, porque não é isso que a Bíblia talvez não nos ensine, né? Mas também nós não podemos depreciar o papel da mulher como mãe, como trabalhadora, como mulher dentro da comunidade. Ela tem esse papel. A gente vê, se não me engano, em Antioquia existiam profetas e profetisas que trabalhavam dentro da comunidade. Então, o Espírito Santo que mora nos apóstolos e mora nos pastores hoje, também mora em mulheres e enche elas com poder. Amém. E a segunda pergunta, nós somos uma igreja inclusiva, no sentido, nós aceitamos pessoas, vamos dizer aqui, feministas ou LGBTQI+, acertei todas as letras? Olha aí.
nós seríamos tão inclusivistas quanto João 3,16. João 3,16 vai dizer, todo mundo conhece João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele, então, inclusivista no sentido de que nós aceitaremos todo tipo de pecador. Todo tipo de pecador. E esse todo tipo inclui todos os pecados de todas as pessoas, de todas as qualidades, de todas as quantidades, de todos os tipos, de todas as maneiras possíveis. Todo tipo de pecador será aceito na nossa igreja. Então nós somos inclusivistas no sentido de todos podem entrar no meio da nossa igreja. Mas assim como João 3,16, ele também é exclusivista. Mas apenas todos os que crerem em Jesus Cristo. Então, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa que não importa o pecado que você tenha e que você habite ou tenha a sua identidade, é encontrado na sua identidade, assim por dizer, quando você entra e ouve o Evangelho, o importante é, na verdade, a maneira que nós tratamos todo tipo de pecado a partir do momento que essa pessoa entra aqui na igreja. Então, especificamente falando a respeito de homossexualismo, a diferença entre o homossexualismo e os outros tipos de pecado que você, todos vocês, e que eu também tenho, é que no homossexualismo, geralmente você não precisa dizer que você tem esse pecado, ou que você vive em pecado, porque isso é manifesto e outras pessoas conseguem ver. Então as pessoas geralmente são julgadas pela aparência antes mesmo que elas possam professar o que elas creem e o que elas não creem, o que elas lutam e o que elas não lutam. Então elas já são rejeitadas e afastadas, mesmo que elas já estão vencendo a sua luta por anos. E você se parece com alguém que não está lutando, então ela é rejeitada. Enquanto do lado dela se assenta alguém que está vivendo em um pecado oculto que ninguém sabe, porque não se manifesta visivelmente. Então nós queremos que tanto um quanto o outro entrem e venha como está, mas não permaneça como está, entre todos, mas que da mesma maneira que nós vamos confrontar em amor o orgulho, a ganância, a vaidade e assim por diante, seja qualquer pecado, nós vamos também confrontar em amor qualquer outro tipo de pecado bíblico, declaradamente bíblico, para que todos venham alcançar a maturidade da fé. 8h44, dá tempo de mais umas duas? Os irmãos que falam. Vamos finalizar? Alguém tem pergunta? Gostaria de fazer? Vamos finalizar. Tá. A não ser que seja rápida. Se eu quiser me tornar um pastor ou um líder na igreja, tem algum caminho que eu possa trilhar? Ótimo, é quase uma deixa que você me deu agora. Na verdade, não somente para aqueles que desejam ser pastores, mas para todos aqueles que têm na sua mente, no seu coração, eu quero ser um cristão maduro, eu quero ser um cristão que frutifica o cristianismo. Nós temos sim, para começar, nós temos meios de ensino. Então a Escola do Cordeiro é uma delas. A Escola do Cordeiro foi criada para que qualquer membro comum, qualquer cristão comum, possa crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento das Escrituras, no conhecimento da vida comum cristã.